Então vamos lá para a nossa primeira aula. Elias, o que é que eu vou aprender nessa jornada? Olha, você vai aprender, você vai sair daqui dominando, você vai entender tudo sobre score, você vai entender tudo sobre rating bancário e você vai aprender a construir um bom perfil de crédito. O que é o rating, Elias? Às vezes as pessoas não estão familiarizadas com esses nomes, né? Score, rating. O rating, ele nada mais é do que o seu relacionamento bancário. É a forma com que você se relaciona com o seu banco, a forma com que o seu banco te vê. Isso é extremamente importante, tão importante quanto o score. Em algumas situações é até mais importante que o próprio score do SPC, do Serasa, do Boa Vista, enfim. Mas o Serasa também é uma parte fundamental, é um índice, né? O score ele é um índice, ele é uma pontuação que vai de 0 a 1000 pontos e é extremamente importante você aprender a controlar o seu score e manter ele sempre numa média boa, numa taxa boa, para que você seja bem visto também pelas instituições financeiras. Então esse vai ser o nosso foco: score, rating bancário ou relacionamento bancário e a construção de um bom perfil de crédito. Esse vai ser o nosso objetivo, nosso foco aqui nessa jornada. Mas antes da gente entrar aqui nesse conteúdo principal, eu preciso te passar algumas informações que são extremamente importantes. Então já pega aí um papel e uma caneta para não correr risco de você se esquecer ou queimar alguma etapa. E a primeira informação é a seguinte: tenha paciência, não queime etapas, não fique ansioso, não adianta você, depois que terminar o passo a passo, ficar indo lá no Serasa toda hora consultar para ver se o seu score já subiu. Não tenha essa ansiedade, não sofra com isso. Isso que eu vou te passar aqui é um passo a passo. Não existe milagre, não existe, não se iluda achando que amanhã de manhã o banco vai te ligar te oferecendo um cartão Black Infinity. Isso não acontece. É muito importante que você respeite o processo. Existe um passo a passo que precisa ser respeitado, existe um caminho a ser trilhado, que é o único caminho. Na verdade, só existem dois caminhos. Ou você tem muita grana, e aí automaticamente os bancos vão te ver com outros olhos, ou você, amigo, aprende a construir um bom perfil de crédito. Não existe outro caminho. E para construir esse perfil, é preciso que você tenha paciência, ok? Não fique desesperado, não tente queimar etapas. É muito importante que você não faça nada da sua própria cabeça. Eu acho que se eu fizer determinada ação vai melhorar aqui o meu score. Não, vocês têm o meu contato, vocês têm o meu suporte. Qualquer dúvida que você tiver, me pergunte, me procure. Não faça nada da sua própria cabeça. E outra, respeite o passo a passo, ok? Não queime etapas, isso é muito importante. Segundo, respeite esse processo. É muito importante que você siga o passo a passo na sequência. É por isso que se chama fórmula do crédito, porque é uma fórmula, é uma receita, é um passo a passo e não existe atalho. Não tem como acelerar o processo. Você vai ter resultado se você seguir à risca o processo, o passo a passo que eu vou te passar. Portanto, respeite esse processo, ok? Então vamos lá, Elias, o que é o score? O score, ele é uma pontuação, ele é meio que um índice que as empresas usam. Ele é controlado por algumas empresas que são privadas, como SPC, o Serasa, o Boa Vista. Essas são as três empresas que gerenciam o score das pessoas. E quando uma empresa vai analisar o seu perfil para ver se ela pode te entregar crédito, ela pode conceder uma linha de crédito para você, seja um financiamento, seja um cheque especial, seja às vezes até abrir uma conta, essas empresas recorrem ao SPC, ao Serasa, ao Boa Vista, aos birôs de crédito. Então, toda vez que eu falar aqui sobre os birôs de crédito, você entenda que eu estou falando de Serasa,
SPC e Boa Vista. Então, todas as vezes que um banco, uma instituição financeira vai analisar o seu perfil para saber se eles podem te entregar o crédito, se eles podem te conceder uma linha de crédito ou não, eles recorrem aos birôs de crédito. Então é muito importante que você tenha domínio sobre o seu score. É muito importante que o seu score esteja em uma boa pontuação, entende? Mas como que o score, como que o SPC, o Serasa, constrói essa pontuação? E aqui está um dos princípios-chave para construção do score, para que você tenha um bom score, é transmitir as informações corretas para os birôs de crédito. Os birôs de crédito, eles vão determinar a sua pontuação, o seu score, seja 0 ou seja 1000, de acordo com as informações que eles têm disponível ao seu respeito. Então, todas as vezes que o seu score ele é atualizado, e isso acontece com bastante frequência, em média a cada 15 dias, o Serasa principalmente, ele atualiza a pontuação de score. Todas as vezes que o seu score ele é atualizado, seja para cima ou para baixo, é porque o birô de crédito fez uma nova análise e, com base nas suas novas informações, com base nas suas contas de cartão de crédito, de telefone, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, com base nessas informações, eles vão construir a sua pontuação. E quais são essas informações que mais influenciam no score? Isso é muito importante que você tenha clareza. É muito importante que você entenda quais tipos de informação é que vão interferir na sua pontuação de score, seja para cima ou seja para baixo. A primeira informação, que sem dúvida é a que mais interfere no seu score, são as dívidas. Se você tem dívidas negativadas, dificilmente você vai construir uma boa pontuação de score. Dificilmente. As dívidas são o principal fator pelo qual o seu score é derrubado. Mas Elias, de que tipo de dívida que a gente está falando? E aqui a gente entra num ponto também muito importante, a diferença entre dívidas e dívidas. Existem dois tipos de dívida. Primeiro, são as dívidas negativadas. E o segundo são as dívidas prescritas. Elias, o que é isso? Dívida prescrita, dívida negativada? Qual é a diferença? A dívida negativada é aquela que você deixou de pagar o cartão de crédito, ficou devendo o banco e o banco negativou o seu nome. Essa dívida, ela vai lá para o Serasa. Então essa é uma dívida negativada, é uma dívida que está ativa. Essa dívida, ela vai ficar ativa por 5 anos. Durante 5 anos, o seu nome vai ficar lá negativado no Serasa. Depois de 5 anos, essa dívida, por lei, ela prescreve, ela não é anulada. Veja bem, a sua dívida não desaparece, você continua devendo o banco. Só que, por lei, essa dívida não pode mais ser apontada lá dentro dos birôs de créditos. Então, essa dívida, depois de 5 anos, ela passa a ser uma dívida prescrita. Você ainda tem uma dívida? Sim, você ainda deve o banco, você não está livre dessa dívida. Mas, de acordo com a lei, que eu não vou me lembrar agora aqui, mas eu vou tentar colocar para vocês na descrição do vídeo, de acordo com a legislação brasileira, após 5 anos, os birôs de crédito não podem mais apontar essa dívida. Então, qual é o tipo de dívida que interfere no seu score? É o primeiro tipo, que são as dívidas ativas. Quando a sua dívida prescrever, ou seja, após 5 anos, essa dívida não vai ter mais nenhuma influência no seu score. Então veja bem, às vezes pessoas me procuram, Elias, eu tenho uma dívida de 8 anos atrás. Essa dívida não interfere mais no seu score. Não importa o valor, pode ser uma dívida de $1 milhão. Ela não tem interferência no seu score de crédito. Então é muito importante que você entenda essa diferença entre dívidas ativas e dívidas prescritas. As dívidas ativas, ou seja, as com menos de 5 anos, é que vão interferir no seu score de crédito. Ah, Elias, mas a empresa que eu estava devendo há 8 anos atrás,
ela ainda me cobra, eu ainda recebo ligações. Sim, como eu disse, a dívida ela não foi anulada. Essa empresa não é impedida de te cobrar, e eles vão cobrar mesmo, eles vão te cobrar para o resto da vida. Se for uma dívida de banco, por exemplo, você nunca mais provavelmente vai receber crédito naquele banco, você vai ficar com a negativação interna naquele banco para o resto da vida. E mesmo se você pagar a dívida, a gente pode falar disso depois, a sua restrição lá no banco, a sua restrição interna, ela pode continuar. Então, essas empresas, elas trabalham muito com a pressão psicológica. Se você já teve algum tipo de dívida, você sabe que eles ligam o tempo todo, eles fazem ameaça de bloqueio de CPF, de bloqueio de CNH. Não caia nisso, isso é só pressão psicológica para você pagar essas dívidas. E é importante que você pague, sim, por uma questão moral, é importante que você tenha as suas contas em dia. Eu sei que imprevistos acontecem, uma pessoa pode se endividar, mas é importante que você cumpra com os seus compromissos, isso passa uma boa imagem. Mas é importante que você entenda que pagar essas dívidas prescritas não vai gerar interferência no seu score, não vai fazer com que o seu score aumente. Então, a dívida que vai influenciar no seu score são as dívidas negativadas. Elias, eu tenho dívida negativada, o que eu faço? Olha, eu recomendo que você procure o seu credor e negocie com ele. Hoje existem milhares de formas de negociar, existem muitas opções para você quitar essas dívidas. Elas influenciam sim e muito no seu score. Se você tiver uma dívida negativada, dificilmente você vai conseguir alcançar uma boa pontuação de score. Então esse é o primeiro e principal fator que influencia no seu score de crédito, as dívidas ativas ou dívidas negativadas. Dívidas prescritas não têm interferência no seu score, ok? E o segundo fator que interfere muito no seu score é a transparência de dados junto às instituições financeiras e aos birôs de crédito. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que nunca tiveram nome negativado, que nunca sequer abriram uma conta bancária, e aí ele foi consultar o CPF, era um jovem, 18, 19 anos, e o score dele estava lá no chão, estava destruído. Por que isso? Porque o birô não tem nenhuma informação a respeito da pessoa no mercado. Não existe informação disponível. Então o birô não consegue entender qual é o seu perfil e acaba te dando uma pontuação ruim. Então, manter as suas informações disponíveis e boas informações é fundamental para que o seu score tenha uma boa pontuação. E o terceiro e não menos importante fator é o seu comportamento financeiro, que é nada mais, nada menos do que pagar as suas contas em dia. Nós vamos falar sobre isso mais adiante também, mas é muito importante que você pague as suas contas em dia, seja conta de internet, sei lá, de celular, de telefone, de luz que esteja no seu nome. Se você tem contas em seu nome, é muito importante que você pague essas contas em dia. Isso vai influenciar muito na sua pontuação de score. Então vamos lá, recapitulando aqui, quais são os principais fatores? Primeiro são as dívidas ativas. Se é o seu caso, é muito importante que você resolva. Procure o seu credor, procure a empresa, negocie. Hoje existem inúmeras formas de negociar as suas dívidas. Você pode fazer isso, você vai conseguir pagar, você vai conseguir quitar e ter o seu nome limpo. Isso é muito importante para a sua pontuação de score. O segundo ponto é a transparência de dados, de informações junto aos birôs de crédito. E o terceiro é o seu comportamento diante do mercado, pagar as contas em dia. Ok? Dito isso, vamos lá para a nossa próxima aula.